Essa aqui é a clássica, né? Tortinha de chocolate. E aí, que da hora, mano. Satisfação. Qual que é esse nome? Luiz. Luiz, dá um salve no nosso vlog aí, meu parceiro. Opa, salve. Aí, gente, acabei de ganhar um biscoito de São Carlos. Vocês viram? Biscoito de São Carlos? Cara, é da hora, mano. Mas Obrigado. Obrigado por vir também, mano. É aqui perto da cidade, uma hora. Aí eu vi o post e tal, eu falei, mano, se eu perder isso, eu vou ficar muito puto. Eu curto muito a arte que você faz, eu acho que é tipo. Eu acho que não tem ninguém, eu não achei ninguém até agora, tipo, nenhum artista que consegue colocar, tipo, coisas da minha geração, assim. Eu acho que você coloca muito bem, tipo. Muito obrigado, gente. Obrigado a cada um de vocês que vieram aqui pra gente conversar. Eu acho que essa tarde vai ser mais uma troca, uma conversa, né? Entender o que a gente está curtindo, quais são as nossas referências, o que nos trouxeram até aqui. Eu comecei na música quando eu tinha mais ou menos 13 anos, assim, né? Que eu comecei a escrever algumas coisas. Só que como eu era muito novo, eu não entendia para onde ia, né? Aonde que eu direcionava aqueles textos, assim. E até a gente estava vindo pelo caminho conversando que o rap ele teve esse braço de acessibilidade que ajudou a entrar tantos artistas no meio da música e continua democratizando ainda mais hoje, né? Então foi através do rap que eu me encontrei assim e que eu consegui trazer as minhas ideias, o meu senso criativo. Eu acredito, quando eu paro para observar as coisas que eu fiz, eu acredito que tudo em questão de criatividade e criação vem das experiências que eu tive na minha infância jogando videogame ou assistindo anime, tudo. Porque assim, eu paro pra ver às vezes algum trailer de algum jogo antigo, alguma abertura de jogo antigo, que antes tinha muito, né? As aberturas assim de Kingdom Hearts, não sei se vocês jogaram, mas assim, eu gosto muito de ficar vendo e batendo de frente assim, o que eu trouxe daquilo até os dias atuais. Eu estava assistindo aquilo ali com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então esse bagulho vai ficando no inconsciente da gente, assim, até chegar o momento que a gente encontra a porta de abrir e liberar essa energia toda. Então, tipo, desde quando eu comecei a criar, eu tinha esse senso, né, de trazer as coisas que eu gosto para junto da minha obra, para compartilhar, né, e fazer ali a minha característica. Então, sempre quando eu comecei a fazer algo, eu já pensava aonde eu conseguia misturar isso para chegar em algo que me representasse, né? Então, depois de quando eu comecei, aí chegou o momento de aperfeiçoar aquilo e lançar, que foi mais ou menos por volta dos 16 anos. Então, era um momento que a internet ainda era meio nebulosa, assim, né? A gente usava para navegar ainda na internet. Então, começou a ser lançado algumas músicas de forma independente. Então, a gente colocava no SoundCloud e tal. E dali em diante, eu comecei a entender que dentro do rap eu conseguiria trazer as minhas misturas e ia fazer sentido em algum momento. Quando eu comecei a gravar e colocar referências de anime dentro das composições, de uma maneira irreverente, de uma maneira natural, soava estranho para as pessoas que já estavam no rap, assim, que conhecia, né, o mundo dos animes, e para quem não conhecia soava mais estranho ainda. E fala, cara, como você conseguiu fazer isso, né? E faz sentido, porque a gente absorve essas obras e elas refletem no nosso mundo, cara. Né? Tem muita coisa assim que reflete no nosso mundo. E dali em diante, eu comecei a entender que era assim que eu iria construir a minha identidade, através das coisas que eu gostava. E também vem um detalhe eu diria até que seria um pouco de salvação isso daí, porque da onde eu vim, tinha muita coisa errada para se fazer em volta. Né? E quando eu comecei a pensar em gostar de videogame, gostar de anime, eu não tinha tempo para pensar em bagulho errado, porque eu estava pensando em outra parada. Eu estava vendo o Naruto sair, eu estava assistindo Dragon Ball ainda, eu estava trabalhando numa lan house. Então era outra mentalidade que me ajudou a desviar de certos caminhos. Tem um projeto muito interessante no Rio de Janeiro chamado Anime de Cria, eu recomendo para vocês depois pesquisarem no Instagram, que é uma mangateca lá na favela do Rio de Janeiro, na favela do Falete do Rio de Janeiro, que é aberta para a comunidade, para as crianças da comunidade, e tem um monte de mangá, tem atividades com videogame, e a molecada fica o dia inteiro lá, nesse universo, que é o universo que trouxe a gente até aqui, né? E é um universo que, pelo lado mais profissional, é algo bem rentável também, né? A gente vê como os movimentos vêm crescendo, eventos de anime, enfim. Então, é uma salvação ali dentro de um lugar caótico. Quando eu conheci esse projeto, eu falei, mano, é aqui que eu quero ajudar,
é aqui que eu quero fazer ações, é aqui que eu quero estar perto, porque eu acredito que através da cultura pop mesmo, né, através dos filmes, dos mangás, dos livros, a gente consiga trazer a mentalidade dessa nova geração para um lugar diferente, para eles poderem pensar as coisas deles, para eles estarem no universo deles. E, querendo ou não, o mundo é muito cruel, né? O mundo acaba refletindo muita coisa para dentro de casa. Então, quando a gente está conectado nesse nosso universo, o mundo fica do lado de fora, né? Percebe isso? O mundo fica do lado de fora. Então, depois que eu comecei a lançar meus trabalhos, eu comecei a entender também um ponto chamado identidade visual, que é um ponto crucial quando você vai fazer algo. Tem algum artista aqui? Certo. Então é isso, você está ligado, a identidade visual é o nosso cartão de visita, é a alma do nosso trabalho, é ali que a gente vai deixar a nossa assinatura. E outra vez, essa referência de mundo nerds e de animes e de videogame veio fazer parte do meu trabalho. Foi quando eu vim construir a minha identidade musical e minha identidade visual também. Porque eu falava, não, eu não quero ter uma foto da minha capa com a minha cara, né? Eu achava isso muito cringe, mano. Todo artista faz, todo. Desde quando começou a música barroca até os dias atuais, todo mundo coloca a sua foto na capa. E eu achava que é uma oportunidade que eu estou perdendo de contar uma outra história, tá ligado? De contar uma outra história ali, tem um fragmento que não precisa nem falar para a pessoa o que está acontecendo, cada um vai ter a sua interpretação e vai ficar muito mais divertido o trabalho. Então, assim, no primeiro álbum eu já falei, beleza, vamos fazer desse jeito. No segundo eu já trouxe a minha sobrinha. Quer dizer, não, eu confundi. No primeiro EP, né, que eu tirei a foto, que é o Negraxa, que é o EP, para quem não sabe, é só um cartão de visita, é um trabalho menor, assim, não tem um apreço tão grande. Mas daí o álbum, né, que é o álbum de estreia, que é o meu álbum Regina, que foi um álbum que muitos me conheceram, muitos de vocês tiveram o contato. E aí eu resolvi trazer minha sobrinha para desenhar. Falei, mano, esse trabalho aqui é uma forma de eu tentar conversar com a minha mãe, ou tentar contar como estavam sendo as coisas, né? Tentar desabafar versus como estavam sendo as coisas a partir do momento que a gente perdeu ela. E eu falei, cara, isso daqui é a minha família, sabe? Esse álbum aqui é a representação da minha família. Então nada mais justo deixar ela desenhar, ela não tinha noção de nada. Até hoje em dia ela está com 17 anos. Aí algumas pessoas, assim, quando eu tô com ela, as pessoas encontram, tira foto de mim e tal, e fala, essa daqui é a Duda, nossa, ela tá grande. Aí ela fica, mas como essas pessoas me conhecem, né? Ela não tem noção ainda. Acho que quando ela tiver um pouco mais de idade, eu vou trazer ela para entender um pouco mais do que ela fez quando ela tinha só 5 anos de idade, né? E aquela capa representa muito para mim, assim, porque foi algo... Nenhum design do mundo conseguiria representar esse disco do jeito que ele foi representado com a capa da criança de 5 anos de idade, né? Isso é muito forte. E ainda mais porque não foi algo que, assim, mostrei alguma coisa para ela desenhar. Eu falei, não, desenha a família da sua mente, o que você tiver aí, coloca no papel. E dali, esse disco também trouxe a outra metade da laranja, né, para o projeto. Aí consegui chegar mais longe com ele a partir disso. Mas nesse momento eu entendi o valor da identidade visual, né? A gente às vezes tem um trabalho magnífico, né? Tem uma história por trás, mas a gente não consegue apresentar e não consegue vender tão bem o nosso trabalho por falta da identidade visual, né? Por falta desse conteúdo a mais, assim, que é algo necessário. Então depois que eu lancei esse álbum, eu comecei a vir nessa sequência e tentando contar histórias a partir das capas também. E aí não seriam só as músicas, não seriam mais só a característica do new rapper, enfim, rimas, né? Seriam universos que estão sendo criados a partir dos álbuns, né? Então, eu estou chegando num momento de construção de carreira que eu vou começar a anexar todas as bases de criações, né? Então a gente vai começar a anexar desde o Goodsmell até o Resgate do Maestro. Então tudo vai começar a se encaixar e fazer parte de uma linha temporal só. Isso foi iniciado em 2018. Eu comecei a pensar isso em 2018. E aí dali eu vim construindo, porque assim, pra gente que é artista independente, eu costumo dizer que o longo prazo é o nosso maior aliado, assim.
sabe? Porque durante o tempo, né, enquanto vai passando as coisas, enquanto não chega o nosso momento, a gente está aprendendo muito, está passando pelo deserto, está tendo oportunidades de aprender com erros e acertos também. Então, eu costumo dizer que o longo prazo, ele é o nosso maior aliado, né? Por muito tempo, eu fiquei, né, batendo cabeça e pensando o porquê demorava tanto, o porquê a gente tem que esperar, o porquê, né, tem tantos trajetos a serem feitos, mas eu entendi que o longo prazo ele ajuda a gente a estudar durante o processo até chegar o momento que a gente está preparado para receber aquilo que a gente então, né, lutou para conquistar. Então, assim, a partir do momento que eu entendi que essa conexão fazia parte do que eu era, eu comecei a trazer mais à tona. Então, assim, o meu álbum de 2023 já é, tipo assim, a junção máxima do meu mundo com o mundo nerd, né? Então, ali eu fiz questão de modelar um personagem, a gente criou o Maestro do zero, né? É um robô que a gente fez desde o primeiro parafuso até o capacete, a pintura, foi tudo do zero. Demorou mais ou menos uns 8 meses, assim, de criação. A gente criou tudo, né? A gente fez o personagem, fez os cenários, né? Montava tudo. Isso daí para contar a história de um projeto que viria a ser o Resgate do Maestro, que agora consegui expandir para uma outra mídia, né? Que a gente começou a fazer o mangá, né, do Maestro. A gente já começou, inclusive hoje eu estava recebendo alguns material para dar feedback. Então, assim, é uma nova etapa da minha carreira que eu também não estava preparado. Sempre quis, né, criar uma obra que me representasse, que eu pudesse somar com a sociedade, mas eu não sabia quando ia acontecer isso, né? Não sabia nem como ia fazer. Então, esse álbum me possibilitou isso. A gente já está trabalhando, provavelmente no final do ano já vai ter umas coisas. No mês que vem eu já vou começar a anunciar as páginas oficiais do projeto. E não é um projeto que eu quero fazer apenas um mangá só para falar, não, é um rapper que tem uma outra mídia. Não, tipo, é um projeto que eu quero ter a longevidade, eu tenho mais pessoas trabalhando comigo junto. Agora, né, é o momento que a gente está tendo essa novidade das inteligências artificiais versus o trabalho manual. Então a gente quer trazer mais artistas visuais para trazer essa humanização ainda mais no projeto, né? E isso tudo eu sou grato ao mundo dos animes, ao mundo que foi me apresentado lá atrás, porque quando eu comecei a ter esse contato, não tinha acesso nenhum em casa, né? Tipo assim, eu assistia um episódio hoje, aí outro episódio só amanhã talvez, e não era nem a sequência, era às vezes o episódio 1, depois tinha o 20, né? Que passava na Rede TV, né, e tal, manchete, né, pra quem é dessa época. Então, assim, hoje em dia a gente vê, cara, o mundo gigantesco que tem por trás das obras, o tanto de coisa que tem, né, o tanto de material que tem, né. Então, cara, eu vejo o One Piece mesmo, né, eu acompanho semanalmente, então eu já tô no Twitter lá, quinta-feira eu já sei que tem um episódio novo do mangá para ler, sabe? Então, tipo assim, já tenho acesso mais fácil. Isso daí contemplou cada vez mais a minha obra, e é um ponto que na infância parece brincadeira, parece coisa de criança, né? Às vezes as pessoas não vão entender muito bem o porquê você gosta daquilo, mas são obras feitas por pessoas bem mais velhas, né? Então, tipo, tem muito ensinamento de vida que eu ainda não vivi, né? Que a gente nem viveu ainda. Então, assim, não é um material para criança. Hoje em dia, eu ainda vejo que tem obras mais amadurecidas ainda, né? A gente não tem só aquele lance de luta, shonen, poder e tal. Agora tem discussões sociais, né? Discussões raciais. Então, acabou aprofundando mais ainda o debate. Então, assim, pessoal, eu acho que esse movimento feito no Brasil ainda é muito interessante e ao mesmo tempo difícil, porque o pessoal não está muito ligado. Por exemplo, eu perguntei com os amigos da equipe, falei, cara, a gente pode nomear o mangá como um quadrinho, como um gibi, ou como um mangá brasileiro? Vocês já ouviram falar mangá brasileiro, assim? Conhecem algum? E aí eu falei, cara, olha que interessante, as pessoas não falaram sobre essa nomenclatura. Eu digo mais pelo fato do comércio, né? A palavra comercial, para jogar a isca, né? Para jogar a isca e poder trazer algum público.
o nosso país tem uma história muito forte, tem muita coisa interessante. Eu gostaria de ver um mangá, por exemplo, que falasse histórias da Amazônia. Eu gostaria de ver um mangá do folclore. Eu gostaria de ver um mangá da Umbanda. Porque, assim, tem muita coisa, assim, de, né, espiritual por trás. Tem coisa, assim, tem alguns amigos meus que são da Umbanda e chegam pra falar, eu fico só imaginando as cenas, assim, na mente, né? Eu até falei, mano, um dia eu vou fazer um mangá. Mas, eu acho que a gente tem muita coisa que dá pra apresentar que vira obra, né? Ainda mais no Brasil, com a história que a gente tem, né? A cada dia o episódio é tão diferente, tão complexo. Cara, então, assim, por que não ter um mangá brasileiro, né? Ter artistas mangakás brasileiros. Por mais que, beleza, mangá é uma nomenclatura de um produto do Japão, né? Aqui a gente tem o quadrinho, enfim. Mas, eu acho que acabou superando só essa nomenclatura. Não é só uma nomenclatura. O mangá acaba sendo um estilo de vida, né? Uma filosofia. Tem muita gente que só lê mangá, sabe? E a experiência que a gente tem no mangá é uma experiência totalmente diferente do anime. Totalmente diferente. Alô, alô. Opa. Nil, tudo bem? Sou o Rafael. Sou fãzaço do seu trampo. Eu queria saber como é que você se enxerga dentro da cena do rap nacional e também para além da cena. Como é que você se enxerga como artista? Eu, particularmente, vejo você, e muita gente vê também, como um cara muito original. O mais original da cena do rap nacional. Eu te vejo muito ligado ao seu eu infantil. As suas referências da infância permanecem no seu trampo, né? E tem muito rapper que tem medo que acaba escondendo essas referências, né? Naquela mania de seguir o arquétipo do rapper durão e tal, e você é totalmente o oposto, nadando contra a maré. Queria que você falasse como é que você se enxerga diante da cena. Cara, olha, eu fico feliz em ouvir isso daí de você, mano, porque esse foi o primeiro plano, né? Fazer algo que fizesse sentido, que fosse eu mesmo fazendo, né? Que fosse a minha cara, do meu jeito. Desde pequeno eu fui assim, cara. Eu sou viciado em nadar contra a maré. Desde pequeno, velho. Tá ligado? Porque assim, na escola, por exemplo, eu era o cara da zoeira, mas só que eu não era o cara popular. Eu era o cara inteligente que tinha um pensamento diferente dos outros alunos, assim, né? Então as professoras já entendiam isso, né? Os alunos, os amigos. Então, quando eu tava, mano, eu acho que eu tava no segundo ano mais ou menos do ensino médio, eu estava mais envolvido com a música e tal. Eu virei para a professora de matemática e falei, professora, eu gosto muito da senhora, mas desculpa, eu não vou conseguir continuar não, dando atenção na matemática não. Eu sou de humanas, eu sou de escrita, eu gosto de escrever, professora, eu sou escritor. E ela já via eu fazendo esses corre, né? Então ela já falava, não, então faz o seguinte, dá uma atenção nas matérias que você consegue e não dá trabalho, só segue, faz seu corre. Porque foi uma professora que me abriu minha mente para a arte, né? A professora de artes, inclusive. Depois de um trabalho, ela virou para mim, ó, você tem um talento, você deveria correr atrás disso. Eu falei, então se a professora falou, dia seguinte eu já estava fugindo da escola para ir cantar, mano. Na rua de baixo tinha um bar, tinha uma armazém, e já estava lá já no dia seguinte. Então, assim, eu sempre gostei desse movimento contra a cultura, tá ligado? E eu via, mano, que os rappers, eles tinham um arquétipo. Eu achava muito cringe isso, sabe? Tipo, você vê, mano, nenhum clipe meu vai ter esse sistema de rapper, dinheiro, sabe? Toda essa carga, assim, né? Não tem, sacou? Eu acho que a gente perde a oportunidade de contar histórias maravilhosas fazendo isso, tá ligado? Tem uma câmera parada, você cantando um carro da hora, né? Uma mulher muito bonita do lado, assim, dançando. Eu acho muito cringe isso. Eu até pensei, mano, no dia que eu for no Faustão, já cantando um som lá, aí eu vou olhar pro lado, vai ter alguma dançarina dançando, eu vou querer dar risada, porque às vezes tá soltando uma ideia 1000 graus, e tem alguém dançando ali, nada a ver. Então assim, eu achava cringe esses bagulho. E quando eu comecei a entender que o que faria sentido pra minha longevidade era manter o meu eu criança próximo, né, velho? Então, tipo assim, é real, isso que você falou é o ponto X da questão, assim. Eu sempre mantive a minha criança viva desde sempre, ela nunca foi embora, tá ligado? Sempre comigo. Tanto que eu vou no mercado, tipo assim, o carrinho
chocolate, bolacha, sorvete. Aí uma hora tem que parar e falar, não, mano, eu moro sozinho, tem que comprar uma verdura, tem que comprar uma carne, um bagulho, né? Tipo, então assim, com certeza, mano, com certeza veio sim. Boa tarde, Nil. Meu nome é Luca. Eu queria perguntar, você contou a história dessa professora de artes, eu queria saber mais algumas dessas pessoas que te inspiraram para entrar nessa carreira de artes. Eu gostei de saber dessa que você contou, então eu fiquei interessado. Cara, na escola a gente teve um trabalho para fazer e aí eu tive que apresentar um produto fictício ali na aula de artes. E aí eu falei com o meu camarada, vamos fazer um CD de música aí e tal, vamos meter o louco. E aí a gente fez, e aí tinha tudo, a gente tinha desenhado encarte, a gente tinha feito, pegado um CD que não funcionava mais, e tinha colado ali, feito, e a parada ficou bonita. E aí a música ficou ruim, mas só que assim, a professora, ela viu o potencial ali. Eu acho que a grande sacada foi ela ter visto o potencial, e aí ela veio falar. Porque assim, eu sempre estudei em escola pública, né? É difícil, às vezes, ter um professor que vai sair das rédeas, que vai sair do trajeto. A maioria dos professores são doutrinados também a seguir uma apostila, seguir um caminho, que é o natural. Mas tem alguns professores que, eu sempre gostei desses, os que saem do script. Aí ela virou e falou pra mim que eu deveria dar atenção pra arte que realmente fazia sentido. E eu falei, pô, nossa, uma professora, eu sempre ouvi meus professores, né? Eu dava trabalho, mas eu escutava o que eles falavam, porque era um pessoal que, assim, tinha um conhecimento que me intrigava, sabe? O professor de história começava a falar, na hora eu já, opa, o que está acontecendo? Sabe, já ficava quieto, já começava a prestar atenção. Então na hora que ela falou isso aí pra mim, eu falei, louco, a professora falou isso daí, nossa, demorou então, mano, acho que a gente tem... E aí eu tinha um camarada meu comigo nesse trabalho, eu falei pra ele, mano, a gente tem que fazer, mano, vamos fazer um grupo, nós dois, isso aqui. E aí só que ele seguiu por outro caminho, a gente se encontra ainda e fala disso. Mas essa professora, ela foi muito importante porque ela acendeu essa chama. Talvez ela fosse uma sonhadora também, tá ligado? E ela me falou, mano, acho que esse moleque, ele vai sonhar, mano. Então acho que eu já abri essa porteira já. Eu acho que essa professora foi muito importante, tá ligado? Por esse fator. Os donos da lan house que eu trampei, porque eu trabalhei em várias lan houses, mas depois que eu descobri que era um trabalho bom, eu fechava uma, eu procurava outra. Trabalhei até na lan house da escola. A escola tinha uma lan house, aí dava pra trabalhar lá também, arrumei esse trampo. Mamão. E aí assim, eles me viam lá também, eles iam falar, mano, o moleque não tem dinheiro, mas só que ele é antenado, velho. Ele sabe os jogos que tá rodando, né? Porque tipo, sei lá, eu assistia na TV, na TV tinha um canal, não lembro o nome, aparecia, era um programa de game. Quantos anos você tem, mestre? Eu tenho, fazer 20. Não era não. Então acho que você não chegou a ver. Play TV, mestre. Que daí, tipo, era um canal de TV que ficava mostrando gameplay que iam lançar, que estavam sendo lançados, né? A gente tinha um jogo chamado Ragnarok que veio no Sucrilhos. Né, tipo, vinha no Sucrilhos, o CD e tal. Então, como eu já era antenado nessas paradas. E aí o cara já viu isso daí e falou, mano, eu sou um moleque que só não tem dinheiro, mas ele consegue trazer alguma coisa que pode agregar valor aqui. E aí eu comecei a arrumar esse trampo, e aí eu tive acesso a mais jogos, aí eu tive acesso à internet. Foi uma parada que mudou minha mente. Então, assim, eram pessoas que viam o potencial fora da casca, assim, sacou? Então, isso que é importante, mano. Por isso que é um trabalho importante o professor. A importância de ter os educadores aí ativando essas chamas. Porque, mano, a próxima geração é quem vai continuar, né? É a próxima geração, né? Que vai continuar, que vai mudar algumas coisas daqui em diante, né? Respondido, mestre? Eu que agradeço pela contribuição. Eu não te conhecia, te conheci por conta da programação aqui da BSJ e lamentei por isso, né? Porque você é um rapper aí bem conceituado, né? Dentro do que você se propõe a fazer. E o que eu achei interessante é que eu ainda não tinha visto um rapper que fazia essa ligação de jogos, né? Anime, mundo geek, pensando que essa cultura, né, querendo ou não, é uma cultura embranquecida, tá? Então, eu vi muito te ouvir nessa curiosidade para te perguntar como que você teve esse estalo de fazer essas conexões, o rap, né, fora dessa estrutura que é a base do rap, né,
que você já trouxe, corrente, plaquê de dinheiro e tal, carro, né? Como que foi para você estruturar isso? Porque é uma coisa muito sua, muito individual. Não sei se tem outros rappers que trabalham nessa linha, né? Mas conheci agora somente você. E eu sou professora. Ai, Bia. Professora do que, Bia? Eu sou pedagoga e historiadora. Nossa, história, eu queria ser professor de história, cara. É da hora. Papo 10. Nossa, eu piro, história é demais, é demais. Porque eu tive um professor de história que era fora da bolha também. A maioria são. E ele falava, ó... Os que não são, fez errado. Então, e esse professor, ele falava, ó, essa história aí não é bem assim não, vou falar pra vocês como que aconteceu. E assim, Bia, o que você falou, de fato, eu te agradeço pela contribuição, seja bem-vinda, né? Tudo chega no momento certo, se a minha palavra vai chegar em você agora, é o momento certo, que da hora, né, que a gente se encontrou nesse caminho. Eu vejo que você também tem um filho, isso é muito bom. Que é a próxima geração que vai mudar alguma coisa, a gente tem que dar atenção para eles. E assim, nesse universo do mundo nerd, com certeza é mais embranquecido porque foi onde chegou primeiro, né? Onde o pessoal teve acesso primeiro, tal, a gente vai em muitos eventos de anime, a gente vê como que é. Ainda é muito difícil para o pessoal entender que existe uma gama de pretos, nerds e outra. Tem um recorte a mais, né? Que são pretos favelados, de quebrada. Então eu ando na minha quebrada com a camisa de anime, a molecadinha que tá ali vê e fala, ô louco tio, que anime é esse? E não sei o quê. Aí um outro assistiu um anime que eu falei, ele já vem e falou, nossa, ó, me fala outro anime porque eu gostei daquele, quero ver mais. E eu acho assim, esse é um ponto de espelho, né, cara? E você vê e fala, não, olha, existe, cara, existe, a gente tá aqui na quebrada, só que a gente gosta de anime. Chegou pra gente também. E bate diferente, Bia. Sabe, pra cada um vai bater diferente. Isso daí que é louco. Tá? Porque assim, em algumas famílias a gente vai ter alguns problemas que vão ser diferentes de famílias de outros recortes. Então, a hora que a gente assiste essas obras, a gente recebe elas de maneira diferente. Eu sinto que ainda é complicado o mercado entender isso, né? Porque fica nesse questionamento, fala, cara, é totalmente fora da realidade, é fora do normal isso daí. A gente tem outros rappers que fazem uma coligação também, mas é um outro estilo, é uma outra conversa, é um outro jeito de trazer a obra. Por exemplo, o que eu gosto de fazer muito é pegar uma trilha sonora de algum anime que eu gosto e trazer para os beats, né? Então coloco um rap em cima, aquilo deixa a pessoa que for ouvir mais próxima e aí o cara sente até parte daquilo, porque ele já ouviu aquilo em outro lugar. Falou, aqui é minha casa, sabe? Então isso daí traz pessoas para perto. Eu costumo observar nos meus shows, são pessoas diversas, muita gente diferente nos meus shows. Francisco, obrigado por espalhar a palavra, mestre. Sejam bem-vindos. E assim, cara, minha família era pobre, marré. Assim, cara. E justamente quando eu comecei a me abrir para esse mundo da arte, né? É claro que eles se assustaram, mas só que ninguém brecou, tá ligado? Isso que é mais interessante, que ninguém brecou, porque assim, tanto a minha, hoje em dia a gente eu, 2 irmãs, meu pai e minha sobrinha. Então assim, as minhas irmãs, elas já observavam que eu era, né, já tinha essa abertura para algumas coisas diferentes, né, durante a nossa vida toda. O meu pai, ele é um cara super tranquilo, assim, mano, tive passe livre, assim, em relação a isso. Ele até se orgulha, né? Ele sempre se orgulhou. A minha mãe também, enquanto viva, ela era uma pessoa que, assim, nunca tinha ouvido nenhuma música minha, mas aí ela ficava, você vai estar no Faustão, não sei o quê. E aí ela tava, quando ela ficou no hospital, ela já ficava lá divulgando para a enfermeira e tal. Então a minha família, eles apoiavam, mas assustou. Assustou porque chegou um momento que tudo tá nebuloso, tá passando um problema financeiro gigantesco, né? E aí, como vai ser? Até porque por causa do futuro. Eu falei, o que você vai fazer? Tá ligado? Você não vai estudar? E eu não tenho registro em carteira, sabe? Minha carteira não tem nenhum registro. Então, tipo assim, era só trabalhos que eu enxergava que eram diferentes, assim, trabalhos que me possibilitavam chegar em outros lugares, alguns trabalhos que tinham a ver comigo.
até já tentei entregar currículo em alguns lugares que não deu certo, não fui aceito, então eu falei, mano, acho que pode ser um sinal. A minha irmã, quando eu falei pra ela a primeira vez, eu falei, não, Maria, eu tô indo fazer uma entrevista. Ela virou pra mim e falou assim, então, mas você entregou o currículo aonde? Eu falei, não, é uma entrevista, né? Aqui assim, assado, na rádio, não sei o quê. Então, assim, a partir do momento que a música começou a dar certo, comecei a bancar contas de casa, a trazer esse recurso para dentro de casa, aí mudou o olhar. Porque daí já não tem mais aquele susto de falar, nossa, mas e aí, o que vai ser? Não, agora já sabe o que vai ser, agora já é mais palpável, mas é difícil, cara. Eu fiquei imaginando. A partir do momento que você mostra a renda, aí você fala, não, é um trabalho mesmo. Mas como que você vai ter paciência até chegar esse momento da renda, né? Então, com certeza. Demorou, porque ó, eu comecei a fazer música com 16 anos e comecei a viver da música com 25, mais ou menos. Sabe? Então, demorou. E ainda, quando você começa, é isso, a minha música ela já não é convencional, já não tem um padrão para se encaixar em mercado, né, mercado X, mercado Y. Então, assim, já começa de uma maneira meio difícil. Então, é altos e baixos. Então, assim, eu tenho uma música, por exemplo, né, igual Regras da Lógica, a música com BK, de ter 19 milhões de visualizações, é loucura, assim, sabe? Porque, tipo assim, é uma música totalmente fora dos padrões e tem um número gigantesco desse, né? Então as coisas foram acontecendo aos poucos, né? E hoje em dia eu consegui ter uma clareza um pouco maior, né? Do que se fazer, como se deve se comportar a partir de agora e tal. Mas, cara, pra família eu acho que é um desafio. É um desafio porque eu lembro quando eu comecei a montar um estúdio no meu quarto, né, tipo, e quebra aqui, quebra lá, e aí o pessoal olhando, mas o que tá acontecendo? Aí na hora de gravar, minha sobrinha assistindo Galinha Pintadinha, como que eu falo pra ela, oh, para um pouquinho aqui, fica no mudo, assiste no mudo, só pra mim gravar. Então era muito difícil, cara. Por isso que hoje em dia eu faço tudo por eles com o maior carinho, porque pra entender isso daí e apoiar, velho, é dose, viu? É difícil. Obrigado, viu? Conversa a mesma língua, a gente se entende. E olha que, por exemplo, ele mora em São Carlos, né? A gente se conheceu aqui no começo, aqui na entrada, eu falei, olha como que é, a música é feita para isso, para conectar pessoas que pensam iguais, que estão de outro lado da quebrada, que, mano, gostam das mesmas coisas. É assim que a gente vai se conectando. Eu, recentemente, Bia, fiz uma música com uma banda que faz abertura de alguns animes, a banda japonesa. Então imagina só como que é para a indústria ligar isso daí. Um artista do rap fazendo uma música em português com uma banda de pop rock japonês, cantando em japonês. Então tem essa conexão. Até saiu agora há pouco tempo, mas ainda a gente fala, surge uma névoa. Né? Fala, cara, isso aí, como que fez para dar certo? Como aconteceu isso daí, né? Eu vira e mexe, tento conectar para entrar nesses circuitos de anime e tal, para trazer essa função de espelho, de mostrar pra garotada que, mano, a gente tá na quebrada, a gente é preto, mas só que a gente gosta, porque as obras conversam com a gente também, sabe? Conversam. A gente tem o One Piece mesmo, que é uma obra completa, e a gente tem ali as questões raciais. O nosso povo preto, ele é representado lá, mas de outro jeito, sabe? A hora que eu vi isso, eu falei, cara, isso daqui é magnífico. Tá ligado? Isso aqui é magnífico. Isso daqui é o único lugar que vai sobrar um pouco de humanidade pra gente quando tudo se acabar. Porque essas obras são tão infantilizadas que tem na hora que você começa a aprofundar, fala, não é possível que tá chegando aqui, sabe? A gente tá chegando nesse debate mesmo, sabe? Então, ainda é difícil para a sociedade entender, é difícil para o mercado entender, é difícil para a minha cena entender, porque eu não vou me adequar ao que eles fazem. Eu não sou assim. Sabe, eu gosto de outras coisas. Eu prefiro ficar em casa jogando videogame do que estar na balada. Eu gosto, acho. Ainda mais depois que eu comecei a estudar educação financeira, eu vi que é a melhor coisa que eu estava fazendo. Né? Então, assim, são pontos estratégicos também, sabe? Porque se eu fizesse a mesma coisa que eles estão fazendo, é só mais um. Tá ligado? É só mais um. Por mais que tenha uma ideia boa para passar, vai ficar ali, só mais um. Sacou? Agora isso daí é isso, é pra provocar as pessoas, pra acontecer o que aconteceu com você. E fala, ué, mas o que ele vai falar? Deixa eu ir lá ver.
que tem aí, sabe? Tipo, é justamente para acontecer esse tipo de reação. Certo, Bia? Respondido? Obrigado pela colaboração. Jéssica, eu também sou professora, o que você me falou tocou muito também, seu relato é muito bonito. Também sou pedagoga e professora de inglês. E conheci você através do meu parceiro aqui. Falei também, deixa eu ir lá. Ele falou, não, eu tô indo. Eu falei, não, eu vou também. E assim, tô apaixonada, muito bom, assim, trabalho muito legal. E eu queria saber, assim, a Bia fez mais ou menos a pergunta que eu ia fazer, no momento que eu ia fazer também, mas o que eu fiquei também me questionando é, a sua professora, né, deu esse estalo em você, e você começou ali a sair um pouquinho da curva na época ali do ensino médio, e como foi para sua família receber isso, né, quando você começou mesmo, falou, não, é isso que eu quero, né, porque você também saiu da curva no momento que a gente está se formando ali, precisa fazer vestibular, precisa pensar o que você quer ser quando crescer. Então, assim, e aí, quer ser artista. Você já relatou que vinha de uma família mais pobre, então como que foi esse processo, assim? Francisco, obrigado por espalhar a palavra, mestre. Sejam bem-vindos. E assim, cara, minha família era pobre, marré. Assim, cara. E justamente quando eu comecei a me abrir para esse mundo da arte, né? É claro que eles se assustaram, mas só que ninguém brecou, tá ligado? Isso que é o mais interessante, que ninguém brecou, porque assim, tanto a minha, hoje em dia a gente eu, 2 irmãs, meu pai e minha sobrinha. Então assim, as minhas irmãs, elas já observavam que eu era, né, já tinha essa abertura para algumas coisas diferentes, né, durante a nossa vida toda. O meu pai, ele é um cara super tranquilo, assim, tive passe livre, assim, em relação a isso. Ele até se orgulha, né? Ele sempre se orgulhou. A minha mãe também, enquanto viva, ela era uma pessoa que, assim, nunca tinha ouvido nenhuma música minha, mas aí ela ficava, você vai estar no Faustão, não sei o quê. E aí ela estava, quando nós fomos no hospital, ela já ficava lá divulgando para a enfermeira e tal. Então a minha família, eles apoiavam, mas assustou. Assustou porque chegou um momento que tudo tá nebuloso, tá passando um problema financeiro gigantesco, né? E aí, como vai ser? Até porque por causa do futuro. Eu falei, o que você vai fazer? Tá ligado? Você não vai estudar. E eu não tenho registro em carteira, sabe? Minha carteira não tem nenhum registro. Então, tipo assim, era só trabalhos que eu enxergava que eram diferentes, assim, trabalhos que me possibilitavam chegar em outros lugares, alguns trabalhos que tinham a ver comigo. Até já tentei entregar currículo em alguns lugares que não deu certo, não fui aceito, então eu falei, mano, acho que pode ser um sinal. A minha irmã, quando eu falei pra ela a primeira vez, eu falei, não, Maria, eu tô indo fazer uma entrevista. Ela virou pra mim e falou assim, então, mas você entregou o currículo aonde? Eu falei, não, é uma entrevista, né, aqui assim, acessada, na rádio, não sei o quê. Então, assim, a partir do momento que a música começou a dar certo, comecei a bancar contas de casa, a trazer esse recurso para dentro de casa, aí mudou o olhar. Porque daí já não tem mais aquele susto de falar, nossa, mas e aí, o que vai ser? Não, agora já sabe o que vai ser, agora já é mais palpável, mas é difícil, cara. Eu fiquei imaginando. A partir do momento que você mostra a renda, aí você fala, não, é um trabalho mesmo. Mas como que você vai ter paciência até chegar esse momento da renda, né? Então, Mas com certeza. Demorou Demorou, porque ó, eu comecei a fazer música com 16 anos e comecei a viver da música com 25, mais ou menos. Sabe? Então, demorou. E ainda, quando você começa, é isso, a minha música ela já não é convencional, já não tem um padrão para se encaixar em mercado, né, mercado X, mercado Y. Então, assim, já começa de uma maneira meio difícil. Então, é altos e baixos. Então, assim, eu tenho uma música, por exemplo, né, igual Regras da Lógica, a música com BK, de ter 19 milhões de visualizações, é loucura, assim, sabe? Que, tipo assim, é uma música totalmente fora dos padrões e tem um número gigantesco desse, né? Então as coisas foram acontecendo aos poucos, né? E hoje em dia eu consegui ter uma clareza um pouco maior, né? Do que se fazer, como se deve se comportar a partir de agora e tal. Mas, cara, pra família eu acho que é um desafio. É um desafio porque eu lembro quando eu comecei a montar um estúdio no meu quarto,
né? Tipo, e quebra aqui, quebra lá, e aí o pessoal olhando, mas o que tá acontecendo? Aí na hora de gravar, minha sobrinha assistindo Galinha Pintadinha, como que eu falo pra ela, ó, para um pouquinho aqui, fica no mudo, assiste no mudo, só pra mim gravar. Então era muito difícil, cara. Por isso que hoje em dia eu faço tudo por eles com o maior carinho, porque pra entender isso daí e apoiar, velho, é dose, viu? É difícil. Obrigado, viu? Quem trabalha com educação ambiental aqui, faz diversas relações do universo geek. A gente teve uma palestra aqui te falando, tenta ligar o universo geek com o mundo ecológico, assim, de uma forma geral. Acompanho seu trabalho há muito tempo, sou DJ e na região todo festival eu ponho seu som. Todo set nosso toca Control, com certeza, em qualquer lugar, qualquer tipo de festa, em qualquer entrada, essa música é muito boa. Queria ter uma dúvida, várias dúvidas, mas inicialmente, você fala dessa questão da criança estar do lado para você gravar, e o álbum Regina tem muito áudio do WhatsApp. Trazer isso, eu sei que deu uma alavancada e foi tipo um brilho para a cena, trouxe uma realidade, tem vários sentidos esses áudios. Queria saber de onde eles surgiram, se você já jogou Rock and Roll Racing, então pensar em música e jogo tem uma relação muito grande. A gente fala até o movimento de jogador, quando você faz um soco tem um som específico, então pensar que a trilha de jogo é muito mais às vezes trabalhada do que a trilha de um filme, porque ela vai criando com você ao vivo ali. E você como empresa, a gente também pensa nessa ideia, que se você pensa em ser várias empresas, no final você vai ser uma editora de livro, partir para o cinema, porque como que a arte é uma linguagem, cada dia, às vezes até o palco te desafia, tem um telão gigante, você fala, pelo amor de Deus, eu preciso de pôr uma coisa aqui mais interessante, que conta uma história. E se você se vê de alguma forma, assim como o trap veio surgindo no Brasil, com Tropiquilas, aquela coisa de estourar muito fora antes, de ter uma identidade de que fora fazia muito sentido. Se você se vê, já teve, eu não cheguei a ver se teve algum show fora ou alguma coisa relacionada assim. Certo. Como que é seu nome, mestre? Bruno, obrigado, mano. Assim, eu não tive ainda experiências de cantar em outros países, né? Mas eu sempre fiz música com artistas de outros lugares. Eu gosto disso porque o pessoal, ele não entende o que está falando, mas ele entende a vibe. E aquilo ali conecta. Ele só tá te vendo por causa da sua música. Ele não tá sabendo o que você está falando, ele não sabe o que você significa no país. Ele tá te vendo pela música. Então eu já fiz essa música Contra mesmo com uma artista não binária do Canadá. Então a gente se dá muito bem. Quando a gente foi falar sobre negócio dessa música, a intérprete, ela tava do lado, ela falou assim pra mim, a tradutora falou, mano, você é louco? Como que você faz uma música de sociedade 50%, 50-50 com uma pessoa que nem fala a mesma língua, né? Eu falei, cara, isso daí é a música, véio, não tem como, sabe? Tipo assim, a gente se conectou através da música. E foi sempre na maneira de entrar no Instagram, olhar, mandar mensagem, aí eles respondem, aí eu já mando mais, falo, vamos trabalhar. E esse projeto é justamente para isso. Porque eu sempre acreditei, mano, que fora do Brasil as pessoas têm uma compreensão diferente do que a gente faz aqui dentro. É aquela história, o santo de casa não faz milagre. E não faz mesmo. Porque assim, eu comecei a minha música começou a ser abraçada por outros estados primeiro, antes de ser abraçada na minha cidade. Eu nasci em Jundiaí, né? Não sei se vocês conhecem Jundiaí, mas assim, é uma cidade que não tem muito fomento à arte, né, mano? Então ali já era escasso. Isso, né, prejudicou a performance da minha música ali também, né? Porque não tinha muito lugar para se apresentar. Então assim, mano, conforme vai passando o tempo, eu fui entendendo que sim, quando você faz um movimento de fora para dentro, as coisas são diferentes para alguns tipos de artista. A gente consegue dar a carta daí, sabe? Tipo assim, eu ter feito esse trabalho com artista do Japão, pra minha carreira, é um grande marco. Porque assim, é duas línguas que não se combinam. Não tem nada a ver. Eu falar japonês é até mais fácil do que o nosso português, né? Porque eles não têm o feminino, o masculino e tal, não tem muito dos plurais, enfim. Então acaba sendo mais simples esse ponto do que a nossa língua. E assim, quando você pega pra ver,
nenhum artista da minha categoria, da minha geração, chegou a fazer isso, tá ligado? Porque é um outro estilo de pensar, um outro estilo de fazer música. Eu acho que tem alguns estilos que com certeza começam a funcionar aqui, funciona aqui muito bem e tal. Mas a gente teve, por exemplo, o Seu Jorge mesmo, né, que foi um artista, foi muito aclamado lá fora, para depois o Brasil entender a musicalidade dele e abraçar, né? A gente tem o Angra também, que é uma banda de rock que foi muito abraçada lá fora, para depois ser abraçada aqui dentro. E eu vejo isso, porque, mano, são poucas pessoas que têm bom gosto musical. Infelizmente, a gente tem um país que tem a música maravilhosa, é a melhor música do mundo, velho. Mas só que, querendo ou não chega pra todo mundo. Não dá nem tempo de aflorar os gostos das pessoas, por causa do algoritmo, né? Como você vai encontrar um artista novo hoje em dia, sabe? Você não aguenta, véio. Você ouve um ali, você ouve outro falar, não, vai ser tudo assim. Deixa pra lá. Então, assim, cara, conforme vai passando o tempo, eu acho que a gente tem que entender como consumir a nossa arte, a nossa música daqui, mas eu sempre fui trabalhando lá fora também, colocando a minha música lá fora, para ver se faz mais sentido e tem alguma coisa que eu possa dar essa cartada de volta, né, mano? Então, assim, como você falou agora, como empresa, eu acho que é grande plano de expansão mesmo, né, mano? Então, não basta só fazer as rimas, eu vou ter que produzir o instrumental, eu vou ter que montar o estúdio, eu vou ter que ser editora, sabe? Só de falar. E eu gostei de conversar com vocês, eu gostei da experiência que a gente trocou aqui, espero que a gente se encontre mais vezes. Em breve estaremos trazendo show aqui para Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto. Olha, e aqui é muito parecido com Jundiaí, velho, tá mandando umas ruins ali no centro. Nossa, muito bom, cara, muito bom, maravilhoso. Todo mundo mora aqui ou são de cidades vizinhas? Maravilhoso, gente. Eu vi que tem sorveteria, cara. Tem uma sorveteria. Isso aqui é sensacional. Galera, assim, o interior é maravilhoso. A gente tem que viver aqui mesmo. Aqui é a paz, aqui é o sossego, aqui que tá o paraíso. Aqui tá tranquilo. Tem quem não gosta, mas enfim. Depois que foram para São Paulo, vão começar a gostar. E assim, gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu estou nas redes sociais, Nil, se você entrar lá, você vai ver. No YouTube também tem alguns vídeos, alguns vlogs que eu vou colocando lá. E é isso, gente. Muito obrigado pela colaboração de cada um. Espero que tenham gostado. Tô falando que Pega meu braço. pedras preciosas, sabe? Tem que dar um jeito É pra pegar o braço. Pronto. Tira a todo mundo Aí, assim, depois joga lá no grupo, hein, Yasmin? Joga as coisas lá no grupo, hein? Pronto. Pode ir. Você tentou ativar o acesso? Gente, já é 17h59. Deu certo. Certo?